Então essa é a posição Ele dele. está bem orientado. Tem uma tendência, agora teve a reinauguração do antigo Pliat, que agora chama-se PAI. E ali os menores vão ficar detidos provisoriamente por até 45 dias, enquanto aguardam uma sentença. Tá? Tem que ficar bem esclarecido para a população que a detenção do menor nesse São Lucas aconteciam em determinadas situações. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê a internação em centros do tipo de São Lucas quando o ato infracional ou o crime é cometido com grave violência à pessoa, quando o menor comete reiteradamente algum delito, tá? Ou quando algumas outras medidas já impostas não foram cumpridas. Tá? Por exemplo, um rapaz é pego furtando um objeto de pequeno valor, sem arma, sem nada. Ele não vai para o São Lucas. Ele vai receber primeiro uma advertência, depois, se ele voltar a cometer esse delito novamente, ele vai receber outra medida socioeducativa de um regime de semi-liberdade, vai ter um acompanhamento de psicólogos, etc. Se ele volta a cometer o mesmo delito, não aprendeu. Então vai para o São Lucas, lá onde era o São Lucas, ou um centro igual, e ali ele vai responder por até 3 anos, ele vai poder pagar por esses crimes que ele cometeu. Um crime com violência, um crime de assalto à mão armada, um homicídio equiparado ao homicídio, por menor, ele é internado direto. Quando tinha o São Lucas, ele era internado. E ali esperava a sentença, que a sentença tinha que ser proferida em 45 dias. Ali ele ficava por até 3 anos. Tá? Então, isso acontecia antes, e isso não está acontecendo. Então, isso que gerou essa polêmica. Essa polêmica toda. Hoje, se porque a gente vê assim que as pessoas se organizaram, né? Sempre por trás dos adultos que têm as ideias, tem um menor que vai lá e comete... Que executa. Sim, executa. Então, se hoje um menor desse, de 17 anos, entrar na minha casa e matar meu filho de 4 anos, o que acontece com ele? Hoje? Hoje. Na Grande Florianópolis, ele vai ser encaminhado para a delegacia, para a delegacia especializada em proteção ao menor, à mulher e ao menor, e ali ele vai poder ficar no máximo 5 dias. Tá? Tem a possibilidade de ele ficar preso, detido, tá? Ficar apreendido em algum estabelecimento equiparado ao São Lucas no resto do estado. Tá? No restante do estado, há estabelecimentos igual ao São Lucas que estão em funcionamento. São poucas as vagas, não tem muita vaga. Mas isso acontece geralmente? Isso não está acontecendo por quê? Porque a lei prevê também que o menor não pode ficar afastado da família. Então, o que está acontecendo na Grande Florianópolis? Eles são apreendidos, até num caso bárbaro como esse, eles são apreendidos, geralmente ficam 5 dias e são colocados em liberdade. Tá? Porque não tem o estabelecimento adequado na Grande Florianópolis hoje para receber esses adolescentes. Hoje, agora, com a inauguração há poucos dias, a reinauguração do PAI, eles podem ficar detidos por até 45 dias. Meu Deus. Após isso, só com sentença em outro estabelecimento fora da Grande Florianópolis. Aí não pode ficar afastado da família, automaticamente eles estão sabendo disso. Eles estão sabendo disso, isso foi divulgado, isso foi espalhado aos 4 ventos. A gente está correndo perigo, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quem sou eu para falar sobre legislação? Mas mesmo, claro que esse problema do fechamento do São Lucas, ele agravou, piorou a situação, com certeza, até porque como não tem como levar para outra região do estado, ele acaba ficando no máximo, agora, 45 dias, até agora há pouco nem isso. Eram 5 dias no máximo na delegacia e acabava, né? Então, a legislação, ela é muito branda. Hoje a gente vê que como o doutor falou agora há pouco, mesmo que ele seja reincidente várias vezes, ele faça aquilo, ele sabe que não vai mudar. A pena dele é aquela ali, se mudar, vai mudar para 45 dias, né? O máximo, digamos que seja a coisa mais bárbara, seja a pena máxima para ele vai ser de 3 anos. Em casos de grave violência ou cometido com violência, a pena aplicada a esse menor é de até 3 anos. Quando
na Grande Florianópolis havia Sim, o São Lucas. havia. Né? Quando havia, agora Quando não havia. há mais nada. Agora, a gente luta para que o governo do Sim, Estado, eu em acho forma, que isso em é uma caráter coisa- emergencial, Sim, a emergência. solução é essa. Né? Em caráter... Eu acho o seguinte, nós... Até para proteção da própria polícia, porque, é verdade. meu Deus, vocês que estão aí sem arma... Eles estão no na confronto frente, direto. Eles estão no confronto. Olha só a situação aqui do comandante, dos homens dele Eles estão no e de confronto. todo mundo. É verdade. A gente fica apavorado porque a gente ainda está dentro de casa, com porteiro, com tudo cercado 24 horas e tudo. E as pessoas que estão aí, os policiais que estão na rua. É verdade. E nós achamos o seguinte, que conhecemos bem o São Lucas, achamos o seguinte, acertada o fechamento, sim, porque realmente não há dúvida não quanto a estava cumprindo o seu papel, né? Sabíamos, temos ciência que precisava melhorar muito, não estava cumprindo o papel de realmente reinserir o adolescente, o menor, na sociedade, não cumpria realmente. Mas o fechamento imediato, sem ter um outro local, sem ter uma alternativa, isso foi realmente o que pesou, né? E que levou aos índices que a gente está vendo hoje crescer tanto. Mas, né? comandante, eu vou fazer um adendo aqui. Eu acredito que não foi de imediato, porque o governo vinha sendo sim. avisado pela Ordem dos Advogados, pelo Ministério Público e por várias gestões, por vários anos antecedentes a esse fechamento, houve o pedido de melhorias e nada foi feito. Bom, ainda dá tempo de fazer, né? Pelo amor Eu de acho que, Deus, hoje... o governo que abra os olhos, que invista, porque hoje é meu filho, amanhã pode ser o de outra pessoa e daqui a pouco pode ser o filho do governador. É caráter Quem sabe? A gente não emergencial. sabe, é uma caráter coisa que a gente emergencial. está correndo risco assim, todo mundo está correndo risco, né? Isso Mas é eu pergunto para o senhor, doutor Renato, uma opinião própria sua, não vou nem perguntar para o comandante, porque não vou colocá-lo numa saia justa de dar opinião aqui, né? Não compete muito a ele. Mas assim, a sua opinião como advogado, uma pessoa que tem 17 anos, ele é responsável pelos atos que ele comete? Ele tem condição de ser responsável, de saber o que ele está fazendo? Em tese, sim. Tá? Por que eu digo em tese? Porque é muito arriscado a gente colocar isso como uma premissa, como verdadeiro que ele teria condições, né? Mas eu quero acreditar, e eu ainda acredito, que um adolescente de até 17 anos ainda possa ser reencaminhado. Eu acredito nisso, tá? Tanto que quando me perguntam se eu sou a favor... Mas para isso tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que saber da vida pregressa dele. A gente tem a Sim. deficiência do Estado Sim. nessas condições, Sim. né? Sim. Um adolescente, eu quero crer que um adolescente até 17 anos, se ele for detido cometendo um crime desse, cometendo um ato infracional, ele possa ser recolhido da sociedade e receber do Estado a atenção devida para não voltar a cometer um crime quando virar de maior. Então, eu quero acreditar nisso. Tanto quando me perguntam se eu sou contra a redução da idade penal, eu sou radicalmente contra. Porque eu ainda acredito, hoje eu acredito que primeiro o Estado tem que se equipar com psicólogos, com assistentes sociais, com educação, com apoio à família. A gente já conversou no outro programa. No outro programa. Isso, que toda pessoa tem um trauma lá atrás que levou ela a ter aquela situação na vida dela, por às vezes deficiência de um pai, de uma orientação, de uma família que desse amor, enfim. Eu vou ser a favor da redução da idade penal o dia que o Estado fornecer tudo isso e não der resultado. Você imagina reduzir a idade penal hoje para 16 anos, como querem. Até uns dão a ideia de 14. Hoje a nossa população carcerária está em 500 mil detentos. Com mais 4 anos para baixo, 14 anos, se não estão dando condições de melhorar essas pessoas, ressocializar essas pessoas que acima de 18 anos são detidas, são presas, têm uma pena para cumprir, não conseguem ser ressocializadas, imagina mais uma população compreendida entre 14 e 18 anos. Primeiro o Estado tem que se equipar para depois a gente pensar num aumento, numa redução da idade penal. Tá? Ok. Então, gente, como dizia minha mãe, por cima as fitas e rendas, por baixo Deus me defenda, né? Agora imagina Florianópolis na novela global, Florianópolis em todo o Brasil sendo referencial de cidade, Florianópolis sendo o sonho de consumo de todo mundo para vir morar aqui,
e a gente está simplesmente correndo riscos a toda hora, sem nenhuma proteção, inclusive o governo, né, até agora, segundo o doutor Renato, que está a par de tudo, não está nem fazendo nada, né? Até a gente vai ver isso, vamos procurar dar uma olhadinha se existe pelo menos um projeto, alguma coisa para salvar a gente. Parece que o projeto já existe, parece que estão angariando recursos para poder levantar o prédio. Mas a gente pede, a gente suplica, como a gente advoga nessa área, que isso seja em caráter emergencial, porque a sociedade não pode mais esperar, né? A sociedade clama para que cesse especificamente o cometimento de crime por adolescente, porque já chegou no gargalo. É verdade. Doutor Renato, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Sempre que a gente solicita, você está aqui, prestativo, né, para nos orientar. E o comandante Lima, então, né, também. Estar aqui mais uma vez. E com certeza a gente vai conversar muito ainda, porque tem muita coisa acontecendo de legal aqui, né, muitos projetos aí para o futuro. Obrigada a vocês. Muito obrigado, agora está à disposição. Ok. Então, nós vamos para um pequeno intervalinho e voltamos já com muita coisa legal aqui no programa. Não sai daí. Oh, girl, when you smile at me. Queremos estar perto de você para ajudarmos a cuidar de tudo que conquistou. Seus projetos, seus sonhos, suas paixões. E somos o maior grupo de segurança privada do estado e o melhor em proteção pessoal e empresarial para que em todos os lugares estejamos sempre próximos de você. Orcegups, o maior grupo de segurança privada de Santa Catarina. As flores sempre emocionam quem as recebe. A Ziflores tem os arranjos mais criativos e as cestas de café que irão marcar lindos momentos da sua vida. Presenteie com carinho e elegância. Ziflores, fone 3035 5059.